Fala, gente boa do Clube de Leitura do Gabo, aqui é o Diego com mais um vídeo. E hoje eu trago a última leitura do clube, que foi A Cabeça de Santo, né, da Socorro Acioli, lançado pela Companhia das Letras. Tem por volta de 200 páginas, uma gramatura muito boa, tem essa capa extra, né, esse protetor de capa, que protege a capa original, interessantíssima. Mas vamos lá. Esta obra, né, então a Socorro, ela, logo no início a gente tem essa informação de que ela produziu ela depois de uma oficina de escrita que ela fez com Gabriel Garcia Marques em Cuba. Então, naturalmente, ela traz muito do realismo fantástico do Gabo para a própria obra dela. Mas o que a gente acompanha aqui ao longo de toda a escrita? A gente acompanha o Samuel, que é um jovem, não precisa a idade dele ali, mas eu acredito que ele deve ter entre 20 e 25 anos, que acabou de perder a mãe, né? Interessante que a mãe dele tinha um dom que todas as mulheres da família têm, ó, mais uma pegada estilo Gabo, de conseguir prever a hora de sua morte. Então ela falece e o Samuel, então, a partir do seu último pedido, decide procurar o seu pai, né? Meio que num sentimento de ódio, raiva pelo abandono que o pai tinha realizado em relação para com ele, ele parte então de Juazeiro e vai até a cidade de Candeia, que era onde o pai dele então poderia ser encontrado. Daí nós temos toda aí uma série de circunstâncias ao longo da trajetória, de muita dificuldade em relação até chegar a essa cidade, né? Ou seja, eu acho que até vou aproveitar esse momento para ler um trecho da obra para ver a forma de escrita, mas que também nos ajuda a compreender um pouco dessas dificuldades. Andavam devagar, os homens mais jovens de joelho, outros ao redor por perto. As crianças menores iam nos braços, a maior ia a pé e aceitava a penitência, talvez sem saber que ainda não devia nada a santo algum. Balbuciando o tempo todo, não deixavam de rezar. O santo estava ouvindo, caminhavam para que os visse. Olhava para o seu sacrifício e fosse benevolente com os pedidos que carregavam. Não demorou para que percebesse um rapaz seminu e solitário do outro lado da estrada. Uma das mulheres se apressou a tirar o saco de pano, uma garrafa de água e um trapo. Um vidro com álcool, um pedaço de pão seco. Estavam ali para ajudar. Como São Francisco ajudou. Junto com outro homem, o seu marido, correu para cuidar do suposto jovem Romero. Quando mais perto, mais doía o seu estado de miséria. Ou seja, o pessoal que está na romaria vê aquele homem todo esfarrapado e corre para ajudar. Mas o mais engraçado é que quando descobrem que ele não é um romeiro, simplesmente alguém que está caminhando, chamam ele de vagabundo, né? Ou seja, e daí decidem não mais ajudar ele, né? Ele está caminhando em direção à candeia, passa por esse grupo de romeiros e ele é tratado, então, quando descobrem que ele não é um romeiro, como um vagabundo. Quando acham que ele é um romeiro, vão dar alimento, pão, etc. Então, ele chegando em Candeia, ele vai descobrir que a cidade ela quase está desaparecendo, né? Era uma cidade muito pequena, uma cidade que utilizou todos os recursos que tinham para construir uma estátua e, na perspectiva de construir uma estátua, tornar-se assim um polo de referência ao turismo religioso. Só que esse processo de construção da estátua teve um erro. Calcularam equivocadamente o tamanho da cabeça da estátua e nunca conseguiram levantar a cabeça da estátua para colocar no corpo. Diante disso, a estátua ficou sempre com a cabeça jogada ao lado. Um parênteses, essa é uma história real, né? Houve um município no Ceará que teve essas circunstâncias, né? Que a estátua nunca foi terminada e até hoje ainda não foi. Isso serviu como base para ela. E daí usaram todos os recursos da cidade para construir isso, não conseguiram e a cidade foi aos poucos falindo economicamente. Daí tem um parênteses, né? Vai um spoiler aí ao longo da obra. Quando tu chega no determinado momento, tu pode subentender, não fica claro, mas fica bem subentendido, que talvez o cálculo tenha sido meio que proporcional, porque a partir dessa falência da cidade, uma figura, né, que detém a capacidade econômica, ela pode acabar utilizando isso para vender a terra da cidade para uma grande empresa e também para ele é interessante que a cidade então não volta. Outra coisa, ao longo da obra fica muito claro, presente alguns pressupostos, eu até notei aqui em relação, acho que a pegada mais filosófica da obra, né, em relação à própria busca de identidade, porque o Samuel então vai para essa cidade buscar a sua identidade através de conhecer quem ele era, através de conhecer quem é o seu pai, entender por que que seu pai o abandonou. Ao chegar então e deparar com essa situação, ele procura um lugar para ficar e encontra nessa cabeça, né, um espaço onde poderia dormir. Só que ele percebe que ele começa a ouvir vozes na cabeça, e isso é que ele consegue então ouvir as rezas e os pedidos que as mulheres da cidade fazem para Santo Antônio. Nisso ele conhece um rapaz, que para mim é magnífico, que é o Francisco. Rapaz, não, acho que é um menino, deve ter entre uns 13 e 14 anos, que estava indo para utilizar a cabeça do santo para um lugar para fazer coisas pecaminosas ali na cabeça do santo, né?
E daí, só que ele é um personagem muito bom, tu só pega ele muito rápido. E daí o Francisco duvida, né, de que ele possa estar ouvindo o que as pessoas estão falando e acha que ele está se aproveitando das pessoas. Mas aos poucos eles criam uma amizade e eles passam então a usar esse conhecimento que tem das pessoas para conseguir realizar os seus sonhos. Por exemplo, lá uma moça que era super apaixonada pelo médico. Eles vão ajudar ela a se casar com o médico, né? Então é isso, eles passam a fazer isso. E isso começa a reacender então uma fé em Santo Antônio, e as pessoas começam a ir até a cidade. Começa então a dar certo. Os poderosos que queriam vender a cidade, né, ou poderoso, começa então a perseguir o Samuel, e nesse processo Samuel vai encontrar muitas das coisas que ele foi buscar e tentar entender. Não vou entrar num spoiler mais detalhado do que acontece ao final da obra, né? Porque daí eu estaria entrando, eu fui com vocês até a metade mais ou menos da obra, agora a partir da metade final para vocês lerem, eu não vou estar explicando o que aconteceu no final, né? Mas a gente também tem outras pegadas filosóficas que a gente pode entender, né? A questão da escuta como forma de conhecer, porque assim, é uma referência bem clara, né? Samuel escuta as mulheres que rezam, e ao escutar as mulheres que rezam, ele consegue devolver o vigor à cidade. Ou seja, numa analogia de que talvez podemos entender assim, que o cerceamento da mulher do espaço político é o cerceamento do próprio desenvolvimento da sociedade, né? Enquanto a sociedade foi pautada por homens, a cidade foi levada ao fracasso. No momento que Samuel passa a escutar essas mulheres, a cidade volta a criar. Tem também a questão do sentido de comunidade, né? Ele chega numa cidade em que as pessoas não se enxergam mais enquanto comunidade, os vínculos sociais estão medidos, né? E à medida que o Samuel ele vai se aproximando e ajudando as pessoas, ele vai restabelecendo esses vínculos sociais, dando consciência à própria lógica de sociedade. Então, ou seja, a escuta do outro como pressuposto básico, né? A escuta e ajuda para com o outro como pressuposto básico de construção de vínculos sociais para, assim, reconstruir a própria sociedade. Então isso aqui é muito interessante, né? E vai muito aquela ideia de que a realização individual ela depende da existência, né, de uma comunidade capaz de garantir a confiança, a solidariedade e o sentimento de pertencimento. O outro não consegue, então, atingir a vitória mesmo individual sem o apoio coletivo. Tem a questão da fé enquanto transcendência, né? A questão do simbolismo da cabeça, né? Que pode ser até como uma espécie de metáfora, né? A consciência ou memória coletiva. Nós temos a questão da esperança, da força e da ética, né? Então, assim, é uma obra muito interessantíssima. Como diria nosso querido Darcy Ribeiro, ela dialoga com aquele Brasil profundo, né? Aquele Brasil simbolizado pelas marcas das desigualdades e de todas as limitações econômicas e sociais. Super recomendo, leiam A Cabeça de Santo. Acho que a minha única ponderação é que eu queria mais, tá? Eu gostei muito do personagem Francisco, queria mais dele, eu queria mais sobre uma outra história paralela que percorre, eu queria mais sobre a história do próprio Samuel. Tirando isso, super valeu a pena, li eu acho que em 2 sentadas, é um livro de 200 páginas, mas tu lê muito fácil mesmo. Então até a próxima, pessoal, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar.